Olá pessoal da análise, então dando continuidade aí, vamos falar agora do corolário 15, que é o teste da primeira derivada. O corolário é consequência do teorema 57, que por sua vez é consequência do teorema aí do valor médio. Então, a gente pode entender aí o corolário 15 como uma consequência também do teorema do valor médio. Então vamos relembrar aqui o teorema 57, seja f uma função real derivável em um intervalo aberto i. Então a gente viu que toda função derivável é uma função contínua. Se a f' de x for maior do que zero para todo x nesse intervalo, então a f é crescente nesse intervalo. Se a f' de x for menor do que zero para todo x nesse intervalo, então a f é decrescente nesse intervalo. Lembrando aqui que uma função crescente ou decrescente, ela tem essa definição aqui. Se eu pego x1 e x2 no intervalo i, se x1 for menor do que x2, implicar que o f de x1 for menor do que o f de x2, então a função ela é crescente. F é crescente. Ou seja, qualquer x1, x2 e x1 menor que x2 implicar nisso aqui, a f é crescente. E se eu pegar x1 menor que x2 e implicar que a f de x1 é maior do que a f de x2, então a f é decrescente. Ou seja, se ela estiver diminuindo à medida que eu aumento aqui o ponto, ando para a direita aqui no ponto aqui no domínio, se a f estiver diminuindo, então ela é decrescente. E também, se eu tenho aqui x1 menor do que x2 implicar que a f de x1 for menor ou igual do que a f de x2, é o contrário desse aqui. Então, ela é não decrescente. Não decrescente. E se o x1 menor que x2 implicar que a f de x1 for maior ou igual do que a f de x2, que é o contrário disso aqui, ela é não crescente. Bom, o teorema 57 só fala para f' positiva, mas ela pode ser estendida aí para f' maior ou igual a zero ou f' menor ou igual a zero. Vamos só entender aqui a demonstração. A gente viu que, nesse caso aqui, né, a demonstração aqui usa o teorema do valor médio. O que diz o teorema do valor médio? Se eu estou com um intervalo aqui, se a f é derivável, é contínua no intervalo fechado AB, derivável no intervalo aberto, então existe um C aqui nesse intervalo, tal que a f' de C é igual a f de B menos f de A, dividido por B menos A. Então, se a f é crescente, então se a f' é derivável, né? Então, qual é o princípio aqui da demonstração do item A aqui? Eu estou pegando aqui, né, todo no intervalo I, no intervalo aberto, qualquer, né? Pode ser inclusive a reta toda ou a semi-reta, enfim, intervalo qualquer aqui. Se ela é derivável, ela é contínua, então pego aqui dois pontos x1 e x2 e analiso essas questões aqui, né? Então, por exemplo, nesse intervalo fechado aqui, x1, x2, a f vai ser contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, vai existir um x0 aqui, tal que a f' de x0 é igual a f de x2 menos a f de x1 dividido por x2 menos x1. Ou seja, se eu pegar aqui a f' de x2 menos a f' de x1, isso aqui vai ser igual a f' de x0 vezes x2 menos x1. Então, essa parte aqui, deixa eu trocar de cor aqui, essa parte aqui é sempre positivo. Então, isso aqui é sempre positivo.
Então, o sinal de f de x2 menos f de x1 vai depender da f' em x0. Então, se a f' for positiva em todo x, ela vai ser positiva, então a f de x2 é maior do que a f de x1, então a f é crescente, ou seja, se a f' for positivo, sempre a f é crescente. O contrário, né? Se a f' for negativa, então essa parte aqui vai ser negativa, então a f de x2 vai ser menor do que a f de x1, então a f é decrescente. Por outro lado, aqui, se eu tiver maior ou igual, eu vou ter aqui, né, que essa parte da direita aqui vai ser maior ou igual. Se a f' for maior ou igual do que f, for maior ou igual do que zero para todo x, então ela é não decrescente. E se ela for menor ou igual, ela vai ser não crescente. Então, eu posso estender, né, esse resultado aqui para f' maior ou igual ou a f' menor ou igual. Então, se for maior ou igual, a f vai ser, a f aqui, se ela for maior ou igual, né, nesse caso aqui, então ela vai ser não decrescente. Então, a f é não decrescente. E se ela for menor ou igual, a f é não crescente. Então, teorema bem simples de demonstrar, né, usando aqui o teorema do valor médio. Então, como consequência desse teorema, ou como consequência do teorema do valor médio, temos aqui o corolário 15, que é o teste da primeira derivada. Vamos entender aqui o enunciado do teste da primeira derivada, que tem dois casos possíveis. Então, seja f uma função definida aqui no intervalo fechado AB, uma função contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, AB, e C, no intervalo aberto aqui, um ponto crítico. Então, vamos colocar aqui, então a função está definida aqui, no intervalo fechado AB, ela é derivável, ela é contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, e no C aqui eu tenho um ponto crítico. O que significa um ponto crítico? Por definição, né, o f' de C é igual a zero, ou seja, tangente aqui no ponto C, f de C, a reta tangente, né, era uma reta horizontal. Aí tem dois casos possíveis, né? No item I está dizendo que se existir um intervalo aberto C menos R, C mais R, ou seja, se existir um R positivo tal que esse intervalo C menos R, C mais R está contido aqui no intervalo AB, tal que a f' de x é maior ou igual a zero para todo x dentro desse intervalo, mas à esquerda de C, e a f' for menor ou igual a zero para todo x dentro do intervalo, mas à direita do C, então a f possui um máximo relativo em C. Vamos entender isso aqui? Eu estou aqui, vamos pegar o primeiro caso aqui, eu estou aqui, né, a C menos R, estou com R positivo, de tal forma que C menos R, C mais R está todo contido aqui no intervalo AB. Então, estou trabalhando aqui com dois subintervalos. Um é aqui à esquerda do C, então vou pegar aqui cor diferente aqui. Então, vou pegar esse caso aqui, aberto aqui, né? Então, aqui está dizendo que se o f' for menor ou igual a zero aqui nesse intervalo, aqui, f' menor ou igual a zero, e se o f' for maior ou igual a zero no outro intervalo aqui, nessa parte aqui, aqui ele é zero, né? O f'. Então, se for menor ou igual a zero, a gente viu pelo teorema anterior que a função está decrescendo, né? Ou não crescendo, então ela está aqui nesse intervalo aqui decrescendo, e nesse intervalo aqui ela está crescendo. Então, aqui ela tem um ponto de máximo relativo. Melhor, contrário aqui. Né? Se ela é menor ou igual a zero, ela é não decrescente. Ela é não decrescente, ou se ela for menor que zero, ela é decrescente. Então, ela está crescendo ou não decrescendo aqui. E no outro intervalo, ela está decrescendo. Então, aqui é o ponto de máximo local, né, nesse intervalo. Então, se ela é um máximo nesse intervalo, ela é chamada de máximo relativo. O contrário, né?
Se eu estou aqui, né, no intervalo aqui AB, intervalo AB, C é um ponto crítico, de tal forma que o C menos R, C mais R esteja todo contido aqui, né? E nessa primeira parte aqui eu tenho aqui que o F' é menor ou igual a zero, e nessa segunda parte aqui o F' é menor ou igual a zero, então ela está decrescendo, depois ela está crescendo, então aqui é um ponto de mínimo, C é um ponto de mínimo. Relativo ao intervalo, então, ou seja, é um mínimo relativo. Vamos entender a demonstração que ele fez aqui. Então, ele vai demonstrar aqui o item I e deixar como exercício aqui, né, o item 2i. Então vamos falar o item I. Então o item I está no caso aqui, né, eu estou com esse intervalo que C menos R, C mais R, todo contido aqui no intervalo AB, de tal forma que a F' é menor ou igual a zero na primeira parte do intervalo e maior ou igual a zero na segunda parte. Então vamos lá. Como a F' é maior ou igual a zero para todo x aqui nesse intervalo aberto, então segue do teorema anterior que a F ela é não decrescente em C menos R e C. Portanto, será também não decrescente no intervalo C menos R e C fechado. Então, logo, f de x é menor ou igual do que f de c para todo c aqui nesse intervalo. Agora, na outra parte, né, f' menor ou igual a zero para c, para o intervalo c, c mais r, então a f é não decrescente. Então, ela é não decrescente também em c, c mais r. Bom, então, se ela é não decrescente, a f de c é maior ou igual do que f de x, também desse intervalo. Então, a f de c é maior ou igual do que f de x para todo o intervalo. Então, f é um ponto de máximo relativo. Bom, uso o teorema anterior, mas vamos fazer essa demonstração aqui mais passo a passo, usando aí, né, o teorema anterior, mas principalmente o teorema do valor médio. Vamos apagar aqui e fazer com mais detalhes. Vamos pegar o primeiro caso aqui, né, e deixar o segundo caso como exercício. Então, eu estou aqui no intervalo, então a função ela é contínua, vamos pegar aqui, a f ela é contínua no intervalo fechado, AB, ela é derivável no intervalo aberto, AB. E eu estou aqui com C pertencente ao intervalo AB, tal que a F' de C é igual a zero. Ou seja, C é um ponto crítico. Isso é o que dá as hipóteses aqui, né? C é um ponto crítico de F, está no intervalo aberto. Agora vamos ao item I. O item I está dizendo que no intervalo aqui, né, a gente pega aqui, né, existe um R positivo, tal que C menos R, C mais R está todo contido aqui no intervalo AB. E a F' é maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero, né? Na primeira parte, nesse intervalo aqui, C menos RC, então, C menos RC, e a F' é menor ou igual a zero na segunda parte, C mais R. Então, estou aqui, né, com um intervalo, vamos entender isso aqui geometricamente, eu estou aqui com o intervalo fechado AB, com C aqui e com C menos R, C mais R. Nessa primeira parte aqui, aberta aqui, né, a F' é maior ou igual a zero. Nessa segunda parte aqui, a F' é menor ou igual a zero. E aqui, a F' é zero. No C, ela é zero. Então, eu posso considerar aqui
daqui até aqui, ou seja, podemos considerar, né? Podemos considerar que a F' ela é maior ou igual a zero no intervalo aqui C menos R e C. Porque em C ela é zero. Então ela satisfaz isso aqui, menor ou igual a zero. E a F' é menor ou igual a zero no intervalo semifechado aqui, né? Ou semiaberto. C mais R. Então, vamos analisar aqui, ó. Vamos mostrar que a função aqui, nesse intervalo aqui, o C é um ponto de máximo aqui, e aqui é um ponto de máximo. Então, ele é um ponto de máximo no intervalo todo. Então, vamos analisar aqui em C menos R e C. Aqui é a função F' é maior ou igual a zero. Bom, então vou pegar aqui, ó, e mostrar que nesse intervalo aqui de C menos R até C, ela é uma função onde o F de C é um ponto de máximo. Então vamos considerar aqui, vou pegar aqui um ponto qualquer aqui, X e o C. Então, vamos analisar aqui o X e o C. Observe aqui, ó. Observe que a F ela é contínua no intervalo XC, nesse intervalo aqui, né? Porque ela é contínua no intervalo I todo, né? No intervalo AB, e esses dois pontos aqui estão no intervalo, e derivável. Isso aqui só para a gente, no intervalo XC, só para a gente encaixar aí nas hipóteses do teorema do valor médio, porque ela é derivável num intervalo bem maior, né, do que esse intervalo aqui. Então, pelo teorema do valor médio, existe um x0 aqui, vou pegar um x0 aqui, um x0 nesse intervalo aqui, xc, tal que a f' de x0 é igual a f de c menos o f de x sobre c menos x. Estou usando aqui o teorema do valor médio, né? Então, eu vou multiplicar, né, esse valor aqui. Então, eu vou ter aqui que o f de c menos o f de x é igual a f' de x0, que multiplica c menos x. Bom, mas nesse intervalo aqui, cadê nesse intervalo? Né? Nesse intervalo aqui, a f' é sempre maior ou igual a zero. Então, como a f' é maior ou igual a zero aqui, né? C menos R, C, temos que f' de x é maior ou igual a zero. E o x aqui, o c menos x é positivo. C menos x é positivo. Temos que a f' de x0 vezes c menos x é maior ou igual a zero. Ou seja, a f de c menos a f de x é maior ou igual a zero. Logo, a f de c, é maior ou igual do que a f de x. Então, vamos entender que eu peguei um x qualquer aqui e mostrei que a f de c é maior ou igual do que a f de x. Então, logo, f de c é maior ou igual do que f de x para todo x
no intervalo aqui C menos R, C. Para qualquer x aqui. Analogamente, né? Ó, analogamente, eu estou aqui que a f' ele é menor ou igual no intervalo aqui C até C mais R. Aberto aqui, né? Então, agora vamos pegar aqui, ó. Estou aqui C e aqui C mais R. A f' é positiva aqui. Agora vamos pegar um x qualquer aqui e analisar aqui, ó. Então, a f ela é contínua no intervalo fechado Cx e derivável no intervalo aberto Cx. Então, né, pelo teorema do valor médio, existe, vamos pegar agora um x1 no intervalo aqui de C até x. Então, aqui vai existir um x1, tal que a f' de x1 é igual a f de x, que é esse ponto aqui, a f aplicado nesse ponto, menos a f aplicado nesse ponto, menos f de c, dividido por, agora, x menos c. X menos c é positivo. Bom, então vamos usar as hipóteses aqui, ó. A f' de x1, eu estou aqui com a f', cadê? A f' menor ou igual a zero. Então, a f' de x1 é menor ou igual a zero. E x menos c é maior que zero. Então, eu vou estar aqui com f de x menos a f de c, que é igual a f' de x1 vezes x menos c. F' de x1 é menor ou igual a zero, x menos c é positivo, então esse produto aqui dá menor ou igual a zero. Então, isso implica que a f de x menos a f de c menor ou igual a zero, então f de x menor ou igual que a f de c. Ou seja, a f de x é menor ou igual que a f de c para todo x aqui no intervalo fechado em C, aberto em C mais R. Então, juntando as duas, né? Portanto, a f de x é menor ou igual do que a f de c para todo x agora no intervalo C menos R, C mais R. Então, isso aqui caracteriza, né, que o ponto C é o máximo nesse intervalo. Ou seja, F possui máximo, ou seja, atinge máximo, né, em C no intervalo C menos R, C mais R. Ou seja, relativo a esse intervalo, a F possui máximo. Então, logo, F possui máximo relativo. Em C. Então, isso demonstra, né, a primeira parte, essa parte aqui, ó. Então, se existir um intervalo tal que a f' de x é maior ou igual do que a primeira parte do intervalo e menor ou igual do que a segunda parte do intervalo, então a f possui o máximo relativo em C. E a segunda parte é análoga, né? Se for o contrário, eu vou usar aqui o argumento ao contrário e mostrar que se a f' menor ou igual a zero do que na primeira parte e maior ou igual a zero na segunda parte, então ela possui um mínimo relativo. Então a gente vai ficar por aqui, né? E deixar a segunda parte como exercício para vocês.